E aí, pessoal, tudo bem? Gente, vamos lá então para mais uma aula, né? Pessoal, a aula de hoje eu resolvi me aprofundar um pouquinho mais, né, na figura do John Rawls e trabalhar uma obra dele chamada Uma Teoria da Justiça, tá? Antes de mais nada, é claro, né, seria muito deselegante da minha parte, eu gostaria de dizer a vocês que espero que estejam todos vocês bem, a família de vocês, amigos, amores, seus pets, né? Os pets também são muito importantes e tiveram um grande destaque, felizmente, nesse período que a gente passou. E dizer para vocês que eu optei por trabalhar com um pouco mais com esse filósofo, o John Rawls, e especialmente com essa temática, com essa obra dele, Uma Teoria da Justiça, justamente porque o John Rawls me parece que se apropria muito da realidade e das questões que nos circundaram nesse período mais específico desse mês de maio. Isso porque fica nítido quando a gente lê esse texto mais especificamente que eu vou deixar para vocês, que é um pontual sobre a obra Uma Teoria da Justiça, do John Rawls, que ele traz alguns pontos que são extremamente importantes para nós e que eu sempre digo isso para vocês, dessa necessidade que nós temos de fazer uma relação da filosofia com o nosso dia a dia, as questões diárias, né? Ou seja, se lá nos filósofos antigos, né, pré-socráticos, socráticos, enfim, eles faziam filosofia em cima das questões diárias, né, do seu dia a dia, eu acho que hoje a gente foi perdendo um pouco disso, dessa capacidade. E talvez por isso que alguns dizem o quanto filosofia, sociologia, história, geografia seja difícil. Gente, não existe mistério nenhum em uma disciplina em que ela é a tradução de uma sociedade, né? Ela traduz a nossa sociedade. Por que eu achei muito interessante a gente trabalhar um pouco mais nessa obra do John Rawls, intitulada Uma Teoria da Justiça? Existem alguns pontos que, para mim, e eu gostaria de colaborar com essa leitura de vocês, são extremamente tocantes com o que tem acontecido e com o que aconteceu, especialmente no mês de maio, no nosso estado e nas nossas cidades. Esse autor trabalha pontos que, se tu trouxeres para a leitura do teu diário, tu vai ver que foram, vamos dizer assim, desmascaradas na nossa sociedade, né? Então, quando ele fala em Uma Teoria da Justiça, ele trabalha muito com a noção de equidade, né? E não com a noção de igualdade. E talvez muito que as pessoas falem, e o que tenha ficado evidente, né, nos nossos dias, é o quanto a diferença social agrediu a nossa sociedade, né? E a catástrofe atingiu sem distinção de classe, né? Mas o que nós vimos é que as pessoas que tinham menos acesso, né, elas estavam mais fragilizadas, né? Elas ficaram, de certa maneira, mais expostas, em situações mais expostas. Então, eu acho que quando o John Rawls trabalha nesse livro, nessa obra, Uma Teoria da Justiça, ele vai percebendo também que ele percebe que, e como eu sempre falo, nós somos seres humanos, a sociedade é feita por seres humanos e ela sofre mutações, né? Ela vai se adequando, ela vai se adaptando, né? E nós, enquanto seres humanos, temos que estar dispostos a seguir essas mudanças. Então, ele fala, eu acho muito interessante que ele traz
nessa obra alguns pontos como a questão da equidade. E aí, quando eu preparava essa aula para a gente, eu vou dizer para vocês que a leitura do John Rawls, na faculdade, eu fiz uma disciplina que era só sobre essa obra. E ela é uma obra realmente densa e intensa, tá? Mas ela é uma obra também extremamente visível. Porque o que o John Rawls quer falar e quer abordar com essa obra dele é justamente o que? A necessidade de, através da equidade e não da igualdade, e aí vocês vão me perguntar por quê, se chegar a uma justiça social, tá? Então, claro, agora eu vou começar a destrinchar. Quando eu preparava essa aula para vocês, eu me preocupei em saber qual era a definição de equidade, sem uma leitura ainda desse texto do John Rawls. Então, segundo o dicionário Oxford Language, equidade é a apreciação, o julgamento justo, ponto e vírgula. 2. Virtude de quem ou do que ou atitude que manifesta senso de justiça. Assim, o que se observa é que para o John Rawls, equidade significa dar às pessoas o que elas precisam para que todos tenham acesso às mesmas oportunidades. O que ele está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo trazer é justamente que quando a gente fala nessa noção de equidade, o John Rawls vai querer deixar bem claro e bem evidente de que quando se fala nessa noção de equidade, né, fica evidente que, por exemplo, as necessidades de uma pessoa, vamos dizer, que vive sozinha, que é solteira, vamos dizer assim, ela não vai precisar para se alimentar os mesmos 5 quilos de arroz que uma família composta pelo pai, pela mãe, por 3 filhos, vamos supor assim, não é? Então, não adianta os mesmos 5 quilos que eu vou oferecer para não pode ser, eu vou ter que oferecer de uma maneira diferente para aquela família. É claro, aquela família vai precisar de uma quantidade maior. Assim, a gente observa que é o que acontece com aquele exemplo das caixinhas, né? Que eu sei que mesmo que depois que eu venha por acaso me esquecer, vocês podem me mandar e-mail cobrando para eu mandar essa imagem. Aonde eu tenho 3 figuras, né? E elas estão com alturas diferentes, né? Imaginem uma escadinha e um muro de 1 metro e, vamos dizer, 80, né? Bom, eu com o meu 1,60 m, eu vou precisar de uma caixa de, no mínimo, uns 30 centímetros. Mas o meu colega que tem 1,70 m e meu outro colega que tem 1,90 m, eles não vão precisar da mesma caixinha de madeira da mesma altura. Agora, se for oferecido para nós somente uma caixinha de 10 centímetros, fica evidente que eu não vou nunca ter acesso à visão que tem do outro lado do muro, certo? Então, quando o John Rawls escreve, publica na década de 70 a primeira versão de uma teoria da justiça, ele começa a observar, né, que existe uma necessidade de fazer uma reatualização, uma releitura e atualizar essa obra, né, e vai ser atualizada mais algumas vezes, trazendo outros componentes, até em 2001, quando é publicada a última atualização, né, um pouco antes da morte do John Rawls. E ele passa, então, a abordar, né, nessa obra, ainda lá na década de 70, que uma visão extremamente contratualista, né, de um Estado extremamente contratualista, aonde a gente tem, de um lado,
né? E aí eu já tinha falado para vocês isso em outras aulas, fazendo uma introdução aqui, sem me aprofundar no juridiquês, senão a gente acaba se perdendo. De um lado, o Estado, e de outro lado, os seus cidadãos. Só que observem, né, vamos botar assim, o Estado e os seus cidadãos. Vocês observem que, segundo, né, ele, o que seria um contrato, né? Aí pegando no geral. O contrato seria justamente o quê? Um acordo de vontades. E esse acordo de vontades vai resultar, o que seria o acordo de vontades? Né? A gente tem o sujeito 1, sujeito 2, o que seria um acordo de vontades? Esse acordo vai resultar justamente em uma Constituição Federal, tá? Que no caso, para o John Rawls, ele diz que deve ser, né, repleta de direitos fundamentais. Então, o que seriam esses direitos fundamentais? Os direitos fundamentais são aqueles direitos que vocês considerem mínimos que nós temos pelo simples fato de nascermos, né, de sermos seres humanos. Essa noção, né, dos direitos fundamentais, ela também é vista lá nos jusfilósofos, né, que eles diziam, né, os jusnaturalistas, eles diziam justamente isso, que existem direitos que nos são inerentes pelo simples fato de nascermos, de sermos seres humanos e de compormos esse Estado. E que então este Estado tem que garantir, proteger esses direitos, como o direito à vida, o direito à saúde, o direito à liberdade, né, o direito à segurança. E depois esses direitos, eles vão aparecer na nossa Constituição Federal de 1988, e depois cabe ao Estado promover esses direitos através do quê? De políticas públicas, né? Ou seja, nós temos políticas públicas de educação, políticas públicas de saúde, né? Só que o John Rawls começa a perceber justamente que para aí, lá no início, ele começa a perceber que ele considera que esses cidadãos são todos iguais, né? E que moralmente e eticamente eles iriam querer tudo igual para todos. E a gente sabe que não é assim que funciona, né, gente? Que num estado a gente vai ter homens, vai ter mulheres, vai ter pessoas de cabelo branco, vai ter pessoas de cabelo amarelo, vai ter pessoas de cabelo preto, e cada uma vai querer alguma coisa que seja interessante para si, no caso. É impossível que haja todo um desprendimento que, bom, de repente não, todos os homens, independente de cor de cabelo, vão querer tal coisa. Todas as mulheres, tudo bem, até pode funcionar, mas não vai ser sempre em todos os momentos. Então ele começa a ver que essa questão, e por isso se fala, né, também que o trabalho do John Rawls tem um pé, né, na questão da ética e da moral, de que ele considera que todos os cidadãos queiram as mesmas coisas, né? Ou seja, ele passa depois a perceber a necessidade de que se observe a questão da equidade. Então, o que vai ficar evidente nisso, né? Que esse Estado, né, vai ter que proporcionar para esse cidadão questões e situações que proporcionem, né, todas as possibilidades para que ele tenha acesso a um acesso igual a todas as oportunidades que os outros tiveram, certo? A gente pode observar, e isso às vezes acontece em processos seletivos, né? Que, olha, aluno que é de escola pública, né, tem tantas vagas reservadas na universidade pública. Porque não seria, de certa maneira, justo que, enfim, essa pessoa não tenha acesso, sempre frequentou o espaço público, né? E agora ele não tenha acesso ao ensino superior. Não sei se consegui me explicar muito bem. O que a gente vai observando é que essa obra, né, dele, do John Rawls, ela é extremamente rica e extremamente, vamos dizer assim, aplicável, né, aos nossos dias, certo? Porque, bom, e agora?
né? As enchentes que atingiram Pelotas não foram não atingiram de maneira com equidade a todos. Alguns tiveram que sair mais cedo, porque a água chegou e atingiu mais a eles, e outros não. Então agora é por isso que eu digo que esse momento, esse momento que nós atravessamos, ele está escancarando, tá? Questões sociais que, de certa maneira, não ficavam tão visíveis, né? Que nós sabíamos que existiam e que já estavam, né? Ou seja, que já estavam sendo, vamos dizer assim, já estavam sendo, vamos dizer, abordadas, né? Ainda lá na questão da Covid, né? A gente percebia isso, e que retornaram novamente, tá? Nesse processo que nós tivemos nesse processo que nós tivemos dessa catástrofe climática. Então, vai chegar um momento que, sim, se terá que dar atenção a quem está mais exposto. Vocês entendem isso? Ou seja, não chegou um momento que não adianta mais dar um amparo, vamos dizer assim, do Estado de maneira igual. Não adianta. Está entendendo? Porque aquele cidadão que mora mais próximo, né, que de repente trabalha com um meio de subsistência que é advindo da água, né, e que fica mais, vamos dizer assim, exposto, né, ele vai ser sempre mais atingido, que é diferente de quem mora nas partes mais altas da cidade. Então, muito bem, a gente está percebendo agora as questões, né, acho super válido, assim, do atendimento às pessoas, mas passado isso, vai ser preciso que se dê vamos dizer assim, se traga a chamada equidade que o John Rawls fala, né, para a atenção do Estado, porque não vai adiantar deixar aquelas pessoas lá, naquela localização. Percebem isso? Eu acho que esse é o mais interessante de trazer essa leitura desse filósofo. Então, quando ele fala justiça e equidade em John Rawls, vocês vejam que ele não trabalha com a noção de justiça e igualdade. Bom, fui atingido, perdi a casa, moro em tal bairro. Bom, fui atingido, perdi a casa, não perdi a casa, mas entendem? É diferente, é trazer para cada um a sua necessidade. Bom, uma das questões mais interessantes, né, que realmente, de fato, o John Rawls traz nessa obra é essa ideia, né, de trazer a peculiaridade, né, de cada cidadão para o acesso da justiça, certo? Então, e ele traz com muita propriedade quando ele considera, né, que o Estado, esse Estado que ele trabalha, é um Estado que traz e dá ao cidadão a garantia do acesso aos direitos fundamentais. Aí vocês vão me dizer, bom, professora, mas o que seriam esses direitos fundamentais? Bom, esses direitos fundamentais são aqueles direitos, né, que eu já falei agora no início ali, que são aqueles direitos que são o básico e que são aqueles direitos que são inerentes a nós e que são amparados, olhem só, né, o quanto a filosofia tem essa importância, né, que são amparados lá no justnaturalismo, ou seja, a saúde, primeiro de tudo, o direito à vida, o direito ao bem-estar, o direito à saúde, né? O direito de se desenvolver plenamente numa sociedade, né? Olha a importância das escolas, né? Olha a importância da figura do professor, certo? Então, quando ele traz esse estado e ele traz essa presença de um contrato, né? E ele deixa isso bem claro
na escrita da obra dele, de que sim, o cidadão tem oportunidade de participar. Olha só, né? Ele tem essa oportunidade de participar da elaboração do seu estado, porque nós vamos ter uma situação e uma atividade que é contratualista. Nós vamos ter um contrato, né? Me lembra um pouquinho outros filósofos que a gente já estudou, né? De um contrato social. Olha só. E eu não sei se eu já falei para vocês isso, que nós temos vários outros contratos que a gente celebra na nossa vida e que a gente não se dá conta, né? O casamento, por exemplo, né? O casamento é um contrato, tanto é um contrato que tu tem dois sujeitos, certo? Que vão entrar em um acordo e vão celebrar esse acordo, que é o quê? O próprio casamento, né? E o que seria esse distrato desse contrato? É a separação, é o divórcio, tá? E por que precisa ser celebrado num cartório? Justamente por isso, né? Porque é um contrato, por isso que precisa, tá? Então, por isso que eu digo que o John Rawls traz essa sacada de que essa Constituição, de que esse documento, de que esse contrato, ele não basta dar direitos iguais a todos. Ele tem que dar direitos que tragam, que estejam embutidos a eles a noção de equidade. Por exemplo, uma criança, ela é extremamente mais frágil do que qualquer um de nós, certo? Então, ela merece ser protegida. Ela merece, não, ela tem que ser protegida. É um dever, é uma obrigação da sociedade a protegê-la. E como vai ser isso? Trazendo para nós, né, para os nossos dias de hoje, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, bom, quando tu deixa o teu filho na escola, tu estás entregando para aquela pessoa, entende? Uma criança que não está desamparada de direitos, né? Até seria uma covardia. Por quê? Mas ela é uma criança e ela tem o direito a ser, ela está em uma situação, né, especial, que é o fato de ser criança. Não é um ser humano em idade adulta, né? Não, ela está numa situação em que ela requer cuidados, né? E não só cuidados, mas especialmente proteção. Entendem? Então, por isso a gente vê essa ligação, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente com a questão da proteção. Então, vejam só, é dar às pessoas a capacidade de receber o seu direito nesse Estado, nessa sociedade, mas com a sua peculiaridade, né? Os idosos também, né? Eles estão em uma situação de fragilidade, né? Precisam fragilidade quando eu digo porque a gente sabe, né, que vários idosos não têm, alguns estão muito bem, obrigada, eu fico super contente que a nossa população esteja avançando, né, na questão etária, mas é preciso ter qualidade de vida, né? Então, o que a gente percebe? Que muitos não têm essa qualidade e precisam de pessoas para cuidar, enfim. Existe uma responsabilidade em cima daqueles que se propõem a cuidar dessa pessoa. Porque por isso ela tem o Estatuto do Idoso, né? Que foi uma conquista muito grande, entendem? Então, com esses exemplos que eu trouxe para vocês, eu acho que eu consigo, de certa maneira, deixar mais claro o que o John Rawls tentava trazer quando ele falava na sua obra. E eu me lembro que na primeira vez que eu trabalhei com essa obra, que eu li essa obra, foi no pós em filosofia aqui na UFPEL. E eu entendia, né, a gente fez uma disciplina só sobre essa obra, para vocês verem o quanto ela é densa, né, densa, intensa e tem um conteúdo muito interessante. Eu entendia que quando ele falava nessa questão, ele estava falando em igualdade. E não é igualdade. Na verdade, ele está falando em equidade. E às vezes as pessoas dizem, não, nós estamos buscando igualdade. Gente, a gente não quer igualdade. A gente quer equidade. Entende? Ou seja, que não adianta tu ter um estado igual. O estado igual vai te dar ali a caixinha de madeira de 10 centímetros, que pra mim, que tem 1,60 m, não vai fazer muito efeito. Agora, para o colega que tem 1,80 m e para outra colega que tem 1,90 m, vai fazer um efeito bárbaro.
né? Então, eu acho que o John Rawls tem uma sacada muito interessante, né, em trazer essas questões. E por que eu trago isso, né, justamente nessa obra dele, nesse texto dele, para deixar evidente, né, de que esses, entre aspas, vamos supor, esses fenômenos que estão acontecendo, que a gente sabe que não, né, essas tragédias climáticas, elas vão cada vez mais ser gritante e mostrar as desigualdades. Elas vão atingir de maneira, vamos dizer assim, uniforme, tanto o pobre quanto o rico. Mas elas vão começar a trazer à tona uma desigualdade cada vez mais e mostrando cada vez mais esse abismo social em que nós nos encontramos. E que vai chegar um ponto que não adianta tu teres condições de simplesmente consumir mais. Entendeu? Porque não adianta tu consumir mais aonde o espaço que tu mora não seja um espaço protegido. Entendem? Isso até era abrindo um parênteses, era uma coisa que eu falava esse tempo com um colega que é da área das ciências humanas, que nós temos um problema muito sério na nossa geração de adolescentes, né, que é com quem a gente vai trabalhar, que nós temos uma geração que é o ter e não o ser. E eu acho que é preciso que a sociedade tenha essa virada de chave de que não adianta, nós estamos chegando a um momento em que não adianta só o ter, é preciso o ser. E esse ser é preciso que nós percebamos que nós temos que ver as individualidades de cada ser humano. É claro que eu sei que quando a gente trabalha enquanto professor, nós muitas vezes temos que trabalhar com a igualdade. Por exemplo, eu sei que eu tenho alunos que, não pude fazer tal prova. Bom, eu tenho que trabalhar de uma maneira igualitária, porque não compete a mim abrir concessões, entende? Eu vou ter que te dizer, olha, tu vai ter que entrar com o teu atestado, com o teu pedido, papapá, sabe? Todo aquele processo. Mas nós, enquanto professores, a gente consegue trabalhar dentro da sala de aula de uma maneira atuando com a equidade. A gente consegue muitas vezes escanear os nossos alunos e ver quais são as diferenças que eles têm, porque eles não são iguais. Felizmente, o ser humano não é igual, tá? E a igualdade é importante? Sim, é importante em cada caso, tá? Gente, eu espero que tenha contribuído com vocês. Essa aula foi uma aula bem... Esse texto do John Rawls, esse autor, ele é muito bom, mas ele também é extremamente denso, tá? E eu não queria ficar fazendo muito gancho com o direito, porque eu acho que deixa um pouco a aula pesada. Então eu tento fazer esses ganchos com a nossa realidade. E aí não tem como a gente não ver, né? Aí acho que não tem didática que não consiga atingir nesse momento, né? A nós todos. Pessoal, espero que vocês estejam bem e, como diria a música, né, sigamos em frente porque é preciso estar atento e forte. Um abração e até a nossa próxima videoaula.